Cântico dos Cânticos, nós tínhamos visto na nossa aula anterior, que o Cântico dos Cânticos, digamos assim, ele é um poema composto por diferentes poemas de diferentes culturas, fundamentalmente a egípcia e a grega, onde as mulheres têm um direito diferente. Por quê? Porque depois, quando nós chegamos mais tarde no direito romano, a mulher recupera todos os seus direitos, mas, digamos assim, onde é que nas culturas antigas a mulher tinha um espaço? Na cultura egípcia, onde nós temos digamos assim, as faraonisas, alguns até justificam que a Hatshepsut, por exemplo, a grande faraonisa do Médio Egito, se vestia até de homem, cortava cabelo curto para disfarçar, mas de qualquer maneira as mulheres tinham espaço, e a última grande rainha do Egito, a Cleópatra, no período já do Império Romano. E no mundo grego, digamos, nós já temos no período de Platão, eh, digamos assim, já o direito à discussão das mulheres. No mundo, digamos assim, mais mesopotâmico, assírio e palestino, judaico, na verdade, a mulher é sempre a menor. Então, diante do marido, a mulher é sempre a auxiliar. Na questão do matrimônio, a mulher é a, a propriedade. E as questões jurídicas, então, a mulher, no mundo judaico, praticamente não tem. Existem alguns autores que tentam defender a questão das mulheres matriarcas, Sara, Raquel e outras. Mas, em tese, a única mulher que é independente, que é modelo de identidade feminina e que tem autoridade também jurídica, e seria uma das mais antigas, é a que está no livro dos Juízes, capítulo 5, que seria, de fato, a juíza em na Palestina, digamos assim, com a identidade de mulher. As outras praticamente não têm identidade. No mundo grego, então, a grande discussão começa, e aí eu aconselho para vocês, se vocês quiserem ver, ou complementar essa ilustração, vocês podem ver, talvez na internet exista a República de Platão. No final, da metade para frente do livro A República, o diálogo entre Sócrates e Glauco mostram, digamos assim, a intenção de Platão em relação à mulher. Então, o primeiro aspecto que o mundo grego já levantava nesse período era a educação da mulher. Porque no mundo judaico e também no mundo mesopotâmico, as mulheres não eram educadas, não se investia na promoção da mulher, porque a mulher era vendida. Então, no momento que se vende, tudo que foi investido nela não se agrega como valor de venda, porque ela era vendida antes de ser educada. Nós sabemos pela tradição judaica que as meninas eram contratadas para casamentos quando elas tinham 6, 7 anos, digamos assim. Então, tudo que fosse feito depois dessa idade, instrução, formação, etc., já não contava mais no contrato de negócio. Esse era o problema. Então, por isso que não se investia. E esse é um prejuízo na educação feminina que vem até recentemente, não é uma coisa muito antiga, arcaica, mas era isso. No mundo grego era diferente. No mundo grego, a mulher não era vendida, e logo, então, o direito dela de ser a mulher, ela podia escolher o namorado, ela podia escolher com quem quisesse casar. No momento que, por exemplo, a moça descobrisse um pouco o seu ideal de casar, e ela via um garoto, digamos assim, que quisesse o namorar ou sonhasse com ele, os pais diziam: "Não, mas você tem que
casar com aquele outro lá que a gente já fez o contrato. Então essa era, digamos assim, a situação crítica no mundo judaico. No mundo grego, não. Então, na política, por exemplo, de Platão, a mulher entrava na sociedade política. Não era um espaço tão aberto, mas ela podia. Da mesma forma, a família. Por exemplo, Platão tem a chamada regra da oikosnomia, que significa lei da casa. Que consiste isso? Ah, Platão faz uma análise da psique feminina, do corpo feminino, etc. E ele diz assim, bom, a mulher tem mais aptidão para o lar, a casa, crianças, já tem que amamentar, gerar, etc. Então, a aptidão da mulher é mais para dentro da casa, do homem para fora da casa. Então, nesse contexto, até de maneira um pouco ambígua, porque depois vem a chamada oikosnomia e um pouco o confinamento da mulher, mas diríamos que Platão tenta proteger a mulher do trabalho do campo, trabalho forçado, da agricultura pesada, que é o que aparece no início do Cântico dos Cânticos, no versículo 5, quando a amada diz: olhe, a minha pele está queimada, eu não sou, me cultivei como mulher, porque tive que cuidar do campo, das fazendas, digamos assim, do campo dos meus irmãos, nesse contexto. Um outro elemento muito interessante na psicologia grega é que, por exemplo, os gregos também diziam que se os homens se exercitam na academia, por que as mulheres não? Se os homens têm jogos nas academias, etc., por que as mulheres não? Então, eles dizem, entre o homem e a mulher é só uma questão de exercício, é só uma questão de combinação. E aí, então, nós observamos, por exemplo, estou colocando aqui no penúltimo tópico, que, digamos assim, para a sociedade semita, isso é muito importante, hoje também, para a sociedade semita, o lúdico não existe. Se a gente visita Israel, Jerusalém e outros lugares, em muitas praças, eles têm campos de tênis, campos de futebol de salão, coisa assim, e a gente não vê ninguém jogando. Parecem, às vezes tem crianças que parecem múmias. É diferente do que no Brasil. O Brasil se parece com os gregos. Se tem 5 metros livres de areia e outras coisas, a gente vê criança chutando uma bola de meia, alguma coisa assim, na verdade. Então, o lúdico para nós e para os gregos era a expressão da liberdade. E na sociedade totalmente fechada, o lúdico soa como pornográfico. Isso é muito importante. E então imagine só quando os gregos, aí se nós vamos para a história grega, por exemplo, em 320 a.C., quando Alexandre Magno passa pela Palestina, conquista, e depois os gregos começam a construir espaços lúdicos ao redor de Jerusalém, isso desabou para o mundo judaico. Porque o lúdico não pode existir. O lúdico é pornográfico, trajes menores e coisas assim. Então, isso é muito, digamos assim, contrasta o mundo grego com o mundo semita. E quando eu falo de semita, vamos tomar a Palestina, um pouquinho a Síria, vamos depois para o Iraque e para o Irã, que é a mesma cultura. Bom, aqui coloquei um pouco da poesia grega para mostrar a influência da poesia grega, citada por Xenófanes no Colofon, digamos assim, mostrando um pouquinho a poesia grega, provavelmente a influência, os banquetes gregos também. Os banquetes, nós sabemos, eles são condenados em Israel, já por Amós, depois por Miqueias, mais tarde por Abacuque, porque quando se falava desses banquetes, entendia-se sempre
em tese, depois disso, certas orgias. E isso era comum na Palestina, mesmo não sendo condenado apenas pelos profetas, mas não pelos escribas e doutores da lei. Aqui nós mostramos também a poesia egípcia. Nós podemos ver, por exemplo, que esse tipo de poema nós não encontramos em nenhum texto judaico, tá claro? Por isso que o Cântico dos Cânticos, que tem essa influência estrangeira, só podia ser citado ou recitado pelo sumo sacerdote na festa da Páscoa. Ah, eu falei na aula passada, digamos assim, do contraste dos ambientes. E o contraste dos ambientes nos mostra o primeiro ambiente que está aqui, o ambiente do campo. Então, observemos o seguinte: a açucena, ela pode ser vermelha desse jeito, ou pode ser branca, por isso ela é associada como a perfeição. Nos poemas do Novo Testamento, Jesus utiliza a açucena como a perfeição, a pureza, e as nossas traduções falam do lírio do campo, tá claro? Nós temos aqui o lírio do campo, só que o lírio do campo nosso, ele é um pouquinho mais alto, maior, mas de qualquer maneira representa a beleza e a inocência do campo. Quando nós falamos, por exemplo, de natureza, então a macieira, o cipreste, a figueira, videiro, o cedro e a cama. Quem está no campo não tem colchão nem de penas, nem de espuma, nem de outra coisa. Tem o colchão dele, é a relva, tá claro? Então isso é muito importante. A cama do beduíno é a relva, quando tem, mas no caso também da Palestina, muitas vezes, como foi a única vez que eu dormi fora de casa, foi exatamente porque não consegui entrar em Israel, não me deixaram entrar. Então a minha cama foi a areia do Mar Vermelho. Tá claro, dormi na areia. A única vez que eu dormi exatamente, literalmente fora de casa, foi numa noite que eu voltava do Egito para Israel, em Eilat, e aí problemas de aduana não me deixaram entrar, então eu dormi na areia, tá claro? Os perfumes do campo são mandrágoras, bálsamos e etc, tá claro? Então, a descrição do Cântico dos Cânticos, ela é poética, só que ela é profética. Então, a açucena descrita no Cântico dos Cânticos, que é a pureza, a beleza, a candura, ela está onde? Entre espinhos. Isso é fundamental para a gente entender o espírito do Cântico dos Cânticos. Essa açucena está no meio dos espinhos. E aí vamos depois, mais adiante, mas completar com a aula que nós fizemos na aula passada, digamos assim, mostrando que essa amada, que era a pastora, agora está no harém. Então, a amada está no harém, então essa açucena, que é o símbolo do amor, ela está entre espinhos, grades, guardas e vigias. O que chama a atenção no Cântico dos Cânticos é que o pastor sabe que a amada dele já está sendo, digamos assim, utilizada dentro do harém, mas ele não a considera uma prostituta, uma traidora. Não obstante ela estando no harém, ele a considera essa açucena perfeita, mas entre espinhos, que vem depois que se discutir nas próximas cenas. Então, um dos aspectos fundamentais são os direitos do rei. Nós já falamos na aula passada. E eles estão bem descritos no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Os direitos do rei são como os direitos de Trump, dos Bolsonaro da vida, que justificam o povo como imbecil e como propriedade.
Então, o que acontece com o rei? O rei pode tomar os filhos que têm capacidade de trabalho e, em lugar de produzirem trabalho, vão servir para empurrar os carros deles, trabalhar para eles, produzir produtos para eles, etc. E as filhas, que também estão na idade de trabalho, de produção, em lugar de estarem produzindo para o bem do povo, vão produzir para ele. Então, como concubinas, serão perfumistas, cozinheiras, padeiras e assim por diante. Eu coloco isso, está no livro no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, tá claro? É essa descrição que já é denunciada há muito tempo antes. Então, o pastor, que tinha a pastora como amada, lembrem sempre, amado e amada são pastor e pastora, o rei é o intruso. Então, o amado, ele está cuidando do rebanho, mas ele sabe que a amada foi raptada. Então, o que ele faz? Vai à noite, vendo na cidade onde está a amada dele. Mas ele tem que ir à noite, não pode ir de dia. De dia tem que cuidar do rebanho. E de dia, se ele fosse, também seria, digamos assim, controlado. Então, ele vai ter que ir à noite para tentar ser menos percebido, digamos assim, menos visado de onde ele está procurando a amada. A situação da amada no harém. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque no campo são fronteiras abertas, mas na cidade não. Na cidade estão grades, tá certo? Ela está entre muitas, tá certo? Entre muitas. E eu falei para vocês que o último harém desmanchado, fechado, digamos assim, grande, mega, porque hoje existem muitos outros. É o de Istambul, para mais ou menos espaço para 200 concubinas, está claro, no tempo dos califatos. Mas hoje existem muitos, por exemplo, Tel Aviv é um dos grandes centros dos haréns, tá certo, de mulheres estrangeiras. Bom, de qualquer maneira, esse amado sabe que a amada está no harém, e ele tem um sonho, um pesadelo, mas ele tenta continuar a buscar essa amada. No entanto, ela continua como uma amada num jardim fechado e numa fonte lacrada. Ele, na verdade, não considera que a amada é traidora. Ele sabe que ela está sendo explorada no harém, mas ele vai tentar ver se ela, digamos, se consegue reconquistá-la. O sonho de quem está no campo é sempre a primavera. Nós sabemos, por exemplo, que a natureza termina o inverno, começa a primavera, mudam as cores, mudam as flores, o canto dos pássaros, etc., tudo se revigora. Na cidade, no entanto, nada muda, porque tudo é sempre igual. Grades, guardas, seguranças, paredes e etc., não mudam quanto muda a natureza no campo. Então, a experiência do campo e a experiência da cidade são dois contrastes terrivelmente diferentes. Terrivelmente diferentes. Por isso que, em tese, na capa do livro, eu mostrei uma rachadura entre uma primeira situação e uma segunda situação. Então, quem mora hoje até em algumas cidades mais afastadas, onde existem bosques, dá para perceber um pouco, mas, em princípio, muitas cidades, em outros lugares, onde só existem pedras e paredes, no Oriente especialmente, não se percebe essa diferença. Aqui eu coloco, por exemplo, uma certa hermenêutica, o harém de ontem, da amada de ontem e de hoje. Então, digamos assim, o harém, o que é o harém? O harém é o inferno do amor.
é o inverno, perdão, é o inverno do amor. Ou seja, no harém, a amada percebe que um dia depois do outro dia é a exploração com eunucos, primeiro dia com o rei, depois com os outros, assim por diante. É o inferno da vida, a manipulação, os direitos dos sádicos, o poder do dinheiro, o direito de quem tem o poder, tá claro? Eu coloquei aqui, por exemplo, ah, uma estatística que é recente. Digamos, o Brasil tem 241 rotas de tráfico de mulheres para exploração sexual, tem 131 rotas internacionais, tá certo? Eh, e temos aí bispos, por exemplo, o bispo dele de Marajó renunciou esses dias, mas é ameaçado de morte, o sucessor dele também. Muita gente é ameaçada de morte porque denuncia, ou porque denunciam, esse tráfico para os haréns. Então, assim como essa amada foi levada para o harém em Israel, digamos assim, o harém do rei, hoje nós temos o tráfico internacional de pessoas. Na verdade, assim, vou fazer uma propaganda, acho que é interessante, porque isso é uma denúncia muito clara no documentário, não é um filme nem ficção. Aquele filme Anjos do Sol, ou um documentário melhor feito pela Globo, mostrando o que significa um harém nos nossos garimpos ilegais na Amazônia, no Mato Grosso. Todo garimpo tem um harém, porque ele precisa alimentar sexualmente e também iludir um pouco os garimpeiros que vivem sob uma condição de escravos. Não, perdão, aqui. Então, digamos assim, o sonho do amor, ele é desfeito pelo rei. Então, o rapto significa um sonho não sonhado, digamos assim, um projeto não projetado e um inferno não desejado. Só que o Cântico dos Cânticos, ele não esmorrece. O amor não morre, tá claro? Ela rejeita a exploração do rei. Isso é muito interessante, porque a amada não se subjuga, a amada não se dobra diante da exploração. Quando ela percebe, digamos assim, que ela está sendo explorada, o que ela faz? Ela tenta acordar as filhas de Jerusalém, que são as outras, diríamos assim, concubinas dentro do harém. Ela pede para aquelas que estão lá dentro para acordarem da exploração. E por isso que ela pede sempre onde está o amado, onde busca o amado, tem que sair para quebrar essa exploração. Portanto, e um dos detalhes muito importantes do Cântico dos Cânticos é que o amor não pode ser roubado nem subjugado. O amor tem seu tempo, tá claro? O amor tem seu tempo. E no poema, ela vai dizer: não desperteis o amor antes do seu tempo. O que acontece? A venda da mulher na sociedade antiga não permitia o despertar do amor. Por isso, o contraste entre sociedade semita e sociedade grega, ou greco-romano depois. Por quê? Porque na sociedade greco-romana, o amor é um contrato entre duas pessoas que se amam, que tentam se amar ao menos, que tentam se conhecer primeiro e se comprometerem. Na sociedade semita, esse espaço não existe. O amor não existe. O casamento é um contrato econômico de famílias que não querem que o filho case com uma filha pobre, que a filha pobre não case com outro mais pobre, e assim por diante. Então, é quase como os padrinhos de batismo hoje na Igreja Católica.
ninguém vai escolher ou é muito raro escolher um muito pobre para padrinho ou madrinha. Geralmente se pega alguém que seja um pouquinho mais rico, que dê presentes, que patrocine, não é verdade? Então, tem essa questão assim muito cruel, porque geralmente o padrinho ou madrinha tem uma função muito mais econômica do que, digamos assim, educativa, pedagógica, comprometedora. E na antiguidade o casamento era uma aliança econômica, não era uma aliança de amor, na sociedade semita. Na sociedade grega, ao menos, permitia-se a liberdade de amar ou ser amado. Por isso que eu coloquei aqui, aquela canção da Gigliola Cinquetti, que é fantástica. A Gigliola Cinquetti, ela diz: existe um tempo para o amor. E ela disse: no, non ho l'età per amarsi, ou seja, eu não tenho uma idade para me comprometer. Então, o amor tem o seu tempo, ele precisa amadurecer. E muita gente com 40 anos ainda não está maduro, na verdade. Tem gente com 50 anos que está imaturo ainda, não amadureceu, então tem que ter seu tempo. Tem gente que não amadurece nunca, mas vamos fazer o quê? Mas não pode se quebrar por estrutura, por estruturas ou por instituições, quebrar o tempo do amor. O amor é uma construção, tá certo? O amor é uma construção. Isso é muito importante, está dentro do Cântico dos Cânticos, e está dentro especificamente do Novo Testamento. Eu coloquei aqui, digamos assim, alguns poemas. O amor é uma conquista, é uma dádiva, é uma luta. O amor é difícil. Todos nós, mais ou menos criados, já sabemos disso. Amar é difícil, porque amar precisa perdoar, renunciar, superar, esquecer, construir, doar, e assim por diante. No entanto, eu coloquei aqui a frase de Paulo na primeira carta aos Coríntios: o que sobra de fato da vida da gente é o amor. O resto é resto. Temos que nos convencer que tudo o que fizermos além ou fora do amor morre antes da gente ir para a cidade dos pés juntos. Eu usava muito essa expressão lá no Rio, antes da gente ir para o caju, porque o caju era a expressão tranquila. Então, muita coisa morre antes de ir para o caju. Bom, na questão histórica, então, na questão histórica do nosso Cântico dos Cânticos, as interpretações que nós colocamos na aula passada, alegórica, simbólica, metafórica, etc., o que aconteceu, digamos assim, historicamente? A gente sabe que Davi e Betsabeia geraram Salomão. Salomão se envolveu com a rainha de Sabá. E aí começa, então, a questão das concubinas. Salomão constrói o palácio, mas justificando que ele estava construindo o templo para Javé. Na questão da justificativa do sagrado do templo, ele também constrói o seu palácio. E aí vem a apologia do dinheiro e do sagrado ao mesmo tempo. Em função do sagrado, Salomão, ele constrói o seu palácio. E aí vem as concubinas, vem a rainha de Sabá e outros, então vem a idolatria do sexo. Vem a apologia, chama apologia do amor, tá claro? Apologia do amor. A apologia do amor, ela é a manipulação da linguagem do amor, ou seja, é a falsidade do amor, a hipocrisia do amor, que é aquilo que Paulo denuncia na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15. O amor é não hipócrita, ou seja, então quem faz apologia faz a hipocrisia. Aquilo que eu falei na aula passada, o Cântico dos Cânticos separa muito bem dois ambientes, o ambiente do campo e o ambiente da cidade, o ambiente do harém. Então, quando o amado está no campo, tá certo? Ele vê a cidade, é interessante no Cântico dos Cânticos,
que o amado, depois que tem conhecimento do rapto da sua amada, ele tenta resgatá-la. Mas o que vai acontecer? Ela está no harém e então ele vai descrever o ambiente onde ela está. Ela está num esconderijo de leões, num covil de leopardos, é como uma açucena entre espinhos, e ela estaria tipo no alto do Amaná, que é o Líbano, monte tão alto que cheio de gelo e neve, então seria impossível de ser acessado. Então, para um pastor que ambicionasse qualquer pretensão de resgatar uma concubina no harém, ele seria morto. Esse é o grande problema dele. Então, a amada que está no harém, ela pensa onde? Pensa fora no campo. Então, digamos assim, ela descreve dessa forma: quem ama não dorme, o sonho no harém é um pesadelo, perdão, sono, o sono no desterro é uma tortura, e o sono no sonho é libertação. Esse tipo de poema, ele é muito importante porque quem sonha não para, não se detém. Sonhar é olhar mais longe do que a realidade. Então, não obstante o pesadelo do harém, da tortura, da exploração, etc., a utopia da libertação dentro da escravidão é aquilo que faz a pessoa viver. Por isso que quando a gente vê os poemas da amada com as filhas de Jerusalém, percebe-se que ela alimenta essa utopia naquelas que são concubinas. Por isso que eu coloco aqui, as filha de Jerusalém, eu vos suplico, se encontrardes o meu amado, que lhes direis, dizei-lhes que estou doente de amor, ou seja, ela não perdeu o amor por ele, tá certo? Isso é muito importante nessa questão da dimensão da profecia, tá claro? Da profecia da amada. Por isso ela funciona, a amada trabalha como uma certa profetisa da esperança, da libertação, não só dela, mas de todas as que estão no harém. Fazendo uma hermenêutica, tá claro? Fazendo uma hermenêutica, nós podemos perceber que os profetas e profetisas alimentam, muitas vezes, comunidades desanimadas, comunidades já, digamos assim, conformadas com uma situação, e eles não. Ainda temos esperanças, por isso, a amada, com as filhas de Jerusalém, tenta acordá-las. E elas perguntam: onde está o teu amado, a mais bela das mulheres? Porque anda, por onde retornou, nós iremos contigo procurá-lo. Ou seja, começa a conscientização da libertação. Tá claro? Então, em lugar do conformismo, começa o despertar da libertação. Ontem eu tinha uma aula sobre o islamismo e eu percebi, digamos assim, que quem fez, dos meus alunos, fizeram essa exposição, estavam mais ou menos conformados com a situação das mulheres no islamismo. E eu disse: não, as mulheres do islamismo, elas são propriedade dos maridos, propriedade de uma cultura, e subjugadas por leis religiosas muito duras, rígidas, porque o pecado no islamismo é sempre da mulher, como o era na sociedade judaica nesses tempos. Então, a amada responde: o meu amado desceu ao jardim, nos canteiros de bálsamos, ele foi pastorear nos jardins, colher flores de lótus. Observamos, então, que a amada já sabe que o amado está no campo e o ambiente de flores de lótus
que praticamente não existem na Palestina, são só flores e coisas, mas eles são muito conhecidas mais para o Oriente, digamos assim, mas é sempre essa expectativa digamos assim, da flor, da beleza e da graça. Como esse slide, eu coloquei assim a tatuagem no coração, não é isso? Por quê? Porque no capítulo 8, versículo 5, 6, vai dizer o seguinte: torna-me como um selo no teu coração. O selo é a tatuagem, a marca, tá claro? Então, a marca não está no braço, sei lá, no horizonte, tá no joelho, no calcanhar. O selo do amor entre o amado e a amada, ele deve estar no coração. Então, a tatuagem, entre aspas, que eu coloquei aqui, essa tatuagem está no coração. Por quê? Porque essa tatuagem deve ser um selo no braço, claro, porque o amor é forte como a morte. Mais ou menos indo para a conclusão do texto do Cântico dos Cânticos, nós observamos que o texto é de cunho profético, bem no estilo paulino. É claro que Paulo vem muito depois, mas Paulo vê no contexto grego. E o Cântico dos Cânticos também está nesse perfil grego. Ou seja, o amor é forte, ele é forte como a morte. Ele é cruel como o Sheol. Sheol seria o inferno, digamos assim. E cruel como o Sheol também é o ciúme, tá certo? Agora, o que é de fato o amor? O amor são chamas intensas de fogo, são labaredas intensas. O Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia, no Antigo Testamento, que não fala de Deus. Algumas traduções falam assim, são chamas de Javé, mas o texto hebraico não fala chama de Javé. Ele fala que são labaredas intensas. Poderíamos traduzir como labareda do espírito, labaredas sei lá, da luz divina. Mas o amor são labaredas intensas que ninguém pode manipular ou ninguém pode apagar. Também desta forma, digamos assim, outro aspecto fundamental que fecha bem com a teologia paulina, eu coloco aqui embaixo o capítulo 13 de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, versículo 3, tá certo? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, ainda que se eu não tivesse o amor, de nada adiantaria. Então, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 7, vai dizer: as grandes águas não conseguiriam afogar o amor. E ainda que alguém quisesse dar tudo o que tem para comprar o amor, certamente seria desprezado. Então, o amor não se faz com dinheiro. Com dinheiro se explora, se domina, se corrompe, se mata. Com dinheiro se faz tudo isso, menos o amor. Por isso, o amor não é mercadoria. Observem como isso é fundamental no Cântico dos Cânticos. E aqui vem a questão do matrimônio judaico, do matrimônio semita, das regras, do levirato, da viuvez, de todas essas coisas, elas estão empacotadas nessa denúncia. Ou seja, onde está o amor nessas sociedades antigas? Não existe. Existe dinheiro, propriedade, patrimônio do homem, patrimônio da família, mas o direito de amar e ser amado, aliás, é aquilo que Francisco de Assis, no século 12 e 13, vai clamar. Diz que o amor não é amado. Um outro elemento fundamental na cultura antiga. Observem aqui, ó. Nossa irmãzinha ainda não tem seios, portanto, não tem figura de mulher. O que faremos quando vierem pedi-la? Então, a preocupação dos familiares com as filhas era vender bem.
tá claro? Ganhar bem. E como ela é vendida ou contratada pequena, por isso não se instrui, porque ele já fazia um preço, tantos, digamos assim, olha lá, 5 camelos, mas se ele desse instrução, não acrescentava mais 2. Então, estava ela ali nesse preço. Então, por isso que não cabe instruir a mulher. Se o marido quisesse instruí-la, instruía depois do casamento, mas antes não. Então, observem aqui outros critérios do negócio. Se ela for uma muralha, portanto larga, grossa, faremos a meia de prata, ou seja, um enfeite, e vamos vender para um camponês, ou seja, para trabalho do campo, trabalho na cozinha, trabalho não sei onde. Agora, se ela for uma porta delgada, etc., vamos fazer prancha de cedro, ou seja, o cedro é trabalhado, enfeitado como porta de casa. Vou usar uma expressão um pouquinho pejorativa, mas só para ilustrar essa questão. Se ela for canela grossa, é um preço, se ela for canela fina, é outro. Ironizando um pouco com a história, mas traduzindo para o nosso linguajar, que era a questão dos escravos. Se o escravo fosse canela grossa, um preço, se fosse canela fina, era outro. Agora, o Cântico dos Cânticos, ele também trabalha a dimensão da maturidade do amor, das exigências do amor. E aqui nós podemos fazer uma leitura do passado, mas também uma leitura do presente. Quando é que o amor fracassa? Quando ele não atinge a maturidade. Por isso, o Cântico dos Cânticos diz: não desperteis o amor antes que ele o queira. Então, o amor precisa de uma maturidade antropológica, de uma maturidade ética, de uma centralidade da figura do outro, tá claro? Enquanto eu não enxergar o outro, a outra pessoa, o homem ou mulher, eu não enxergar esse outro como totalmente outro, ao qual eu devo amar, eu não consigo amar. Vamos esquecer. Enquanto a pessoa não enxerga esse outro diferente, mas enxerga o outro como que vai complementar a ele mesmo, mas sem retribuir, o amor não acontece. E dentro da dinâmica do amor, a verdade deve ser declarada, ela não pode ser camuflada, tripudiada. E a beleza do amor não quer ser estragada. Por isso, a amada, no versículo 10 do capítulo 8, diz assim: eu sou a muralha, meus seios são torres, aos vossos olhos eu sou, digamos, eu sou aquela que encontrou a paz. Então, nesse contexto do capítulo 8, versículo 10, a amada, nesse poema, ela está reagindo à manipulação do amor. Ou seja, o amor não pode ser comprado, não pode ser vendido, não pode ser negociado, o amor tem que ser vivido. E então, ela diz: eu sou uma muralha enquanto fortaleza, os meus seios são as torres, portanto, eu sou a muralha e as torres da cidade. Agora eu sou a mensageira da paz, portanto, ela reage à manipulação. E agora aqui que entra a questão da leitura política do amor. Então, transpondo essa relação de um camponês e uma camponesa e a figura do rei que destrói ou tenta ao menos destruir essa utopia, que no Cântico dos Cânticos ela se fecha depois no final, eu faço uma hermenêutica em relação à interferência, à ingerência desse rei nas relações dos povos pequenos, tá certo? Desse chamado terceiro mundo em desenvolvimento que nunca vai se desenvolver. Por que não vai se desenvolver? Porque existe o rei. E o rei impede que esse amor cresça. Tá claro? Nós sempre seremos terceiro mundo. Será muito difícil enquanto um desses dois não colapsarem entre eles. Eles vão colapsar, claro, porque nenhum império durou muito tempo,
Mas eu coloco que depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, a Segunda Guerra Mundial não foi bem mundial, nem a primeira. A Terceira Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, de fato, é essa do Covid-19. Essa é a Primeira Guerra, de fato, mundial, feita por um laboratório, claro, eh, e com menos despesas do que para construir uma bomba atômica. Uma pesquisa de alguns anos e eles despacharam de graça para todo mundo levar de avião, de navio, de barco, etc., a pé, de bicicleta, levando essa bomba, passando para os outros de graça, num aperto de mão, num espirro, assim por diante. Mas, em todo caso, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o mundo? Foi dividido em dois. Estados Unidos, grandes protetores, falsos protetores, claro, mas grandes protetores contra o comunismo, e a Rússia, a grande protetora dos países comunistas contra o capitalismo. Essa desculpa durou até pouco tempo, com a entrada da China, mas, de qualquer maneira, nós somos reféns desses três agora. E em 2001, os Estados Unidos destruíram as Torres Gêmeas. Claro, tenho certeza que todo mundo já de vocês viu os programas lá, cientificamente provados por cientistas italianos e franceses, com testemunhos de militares do Serviço Secreto norte-americano, que não tiveram medo de mostrar a cara deles, de que as Torres Gêmeas foram destruídas pelos Estados Unidos com a justificativa de entrar e invadir o Iraque. E aquele museu do Iraque com peças super antigas não está mais no Iraque, mas deve estar na Casa Branca, provavelmente, ou em outros lugares dos Estados Unidos. Bom, então o que acontece? Onde está a vinha hoje? A vinha hoje de países tipo Brasil, Argentina, América Latina. Na mão de quem? Desses grandes reis. Então, o Brasil não pode fazer negócios com o país árabe porque os Estados Unidos não gostam. Não pode fazer o Mercosul porque a ALCA não gosta. Vocês observem como são essas estão passando de um espaço individual. Isso é muito comum na Bíblia, tá claro? Muito comum. Então, de relações individuais se passa a relações institucionais. É o caso de Oséias. Oséias fala do profeta Oséias como uma prostituta. E aí é a metáfora para dizer de Israel, de Deus, o profeta, e Israel, a prostituta, porque traiu. Então, nesse contexto, observamos, sim, hoje, por exemplo, o terceiro mundo, os BRICS, eles são controlados pelo tal de FMI, que eleva, baixa, rebaixa, levanta as notas, o PIB, sei lá, a inflação, ora levanta a Argentina, ora e abaixa o Brasil, levanta o Brasil, baixa a Argentina, baixa Chile, e isso acontece com os países africanos em relação à Rússia, a mesma coisa. Vem aqui também uma questão muito importante, que é a rejeição à exploração. A questão, digamos assim, que o dinheiro não compra o amor. Então, joias, pingentes, etc., não alegram o coração. Notem aqui, aparece no capítulo 1, versículo 9. Ironicamente, notem como o texto é profético. Ele descreve que o símbolo da beleza antiga, quem era? A égua do faraó. A égua do faraó porque tinha freio de ouro, brinco de ouro, sapato de ouro, sei lá, ferradura de ouro. Sim, mas ela não come ouro, ela come pasto, não é isso? De que adianta botar freio de ouro num cavalo? Você acha que o cavalo vai gostar? Qual é a diferença? Agora, ponha lá
punhado de milho é muito mais interessante do que um freio de ouro. E aí vem a metáfora da égua de ouro, com freio, com coisa assim, tudo dourado, e a amada dentro de um harém. Não adianta botar uma escrava com brincos, joias, etc., se ela é explorada. Vamos ao pé aqui da nossa nosso slide, no versículo 12 do capítulo 8. Observamos aqui como a amada tem consciência política, ética e, digamos assim, até sociológica, digamos assim, afetiva do seu direito. Ela diz, ó, a minha vinha é minha, ela é propriedade minha. A ti, Salomão, os 1000 ciclos de prata, os 200 aos teus arrendatários seu fruto, aos arrendatários seu fruto. Ou seja, eu não quero ser subjugada por ti, pelos teus capachos, por dinheiro. Tá claro? Talvez seja essa a situação de muitas mulheres contratadas para grandes programas, só que entra aqui, vai lá, quando se dá conta, está num beco sem saída, num túnel escuro. Então, nisso chama atenção o Cântico dos Cânticos. Ela vai rejeitar de maneira taxativa a exploração. Ah, e ela vai alimentando ainda mais, digamos assim, ser uma esperança última que morre, o amor verdadeiro não morre, e quase como um tipo diferente de Romeu e Julieta, a conclusão do Cântico dos Cânticos é a seguinte, ó, tu que habitas os jardins, o amado que está nos jardins, a tua voz os meus companheiros atendem, fazem-me ouvir a tua voz, e ela diz assim, foge, meu amado. Por quê? Porque o amado tinha tentado passar pela cidade. Tinha tentado passar, ela viu, estava com a cabeça orvalhada, uma descrição muito interessante. Mas quando ela tenta olhar pela janela, o amado já passou com medo dos guardas. Então, qual é o conselho que ela dá? Fique no campo, tá certo? Fique no campo, fique como um filhote de gazela, rápido, ágil, esperto, fique nos montes perfumados por flores, que um dia essa escravidão acaba. Nós observamos aqui, em termos até hermenêuticos, muitas questões que não podem ser resolvidas hoje, poderão ser resolvidas amanhã. Então, olhando para frente, é importante projetar esperanças e não desanimar. Se existem guardas, grades, cercas, elas podem cair um dia, como caiu o Muro de Berlim, digamos, mas é preciso sonhar, é preciso alimentar. Então, em lugar de desespero, o Cântico dos Cânticos prospecta a esperança, a alegria, quer dizer, a coragem e, ao mesmo tempo, a expectativa da mudança. Numa certa síntese, tá certo, do nosso trabalho em torno do Cântico dos Cânticos, como uma leitura política do amor, claro, uma leitura também familiar, mas especialmente política, nós podemos perceber o seguinte, em termos hermenêuticos e a nível macrocósmicos. O primeiro grande conflito, cidade e campo. A cidade é a exploradora do campo. O campo não tem voz e nem vez, nem ontem nem hoje. Por exemplo, se um beduíno do campo ele tem, vamos supor lá, uma dúzia de ovos para vender, e ele vai para a cidade, ele vai tentar vender, quem faz o preço dessa dúzia de ovos? É aquele que compra, não é isso? Ele vai vender para um, para o outro, ele vai dizer, eu quero R$ 5, não paga, não, eu te pago só 4.
E aí ele acaba vendendo por R$ 4, que é o único preço que ele alcançou, talvez o máximo. Aí ele ganhou os R$ 4 da dúzia de ovos, e ele, em seguida, vai comprar 1 quilo de farinha. E ele entrou no mercadinho e ele vai perguntar quanto custa essa farinha. Ah, custa R$ 5, ou R$ 4,50, ou custa R$ 1,50. Mas quem fez o preço da farinha não foi ele, é aquele que vende. Então, o campo, em tese, nunca faz o preço, nunca tem autonomia de qualquer coisa. Quem faz o preço é a cidade. Assim como, para o terceiro mundo, a soja do Brasil, quem é que determina o preço da soja do Brasil? A bolsa, eu acho que a bolsa, não é a bolsa do Hélio, nem a bolsa da Jailsa, é a bolsa de quem? De Chicago, não é isso? É a bolsa estrangeira. E a bolsa estrangeira regula. Bom, tem tanta soja nos Estados Unidos, tem tanta, não sei, na Argentina, tem tanta no Brasil. Bom, quanto é que nós vamos pagar a do Brasil? Ah, tanto por quê? Porque tem pouca nos Estados Unidos. Ah, não, mas você tem muita lá, vamos pagar menos. Então, quem faz a bolsa de Chicago, né, do Brasil? Observem essa questão crucial. Então, numa relação microcósmica para uma relação macrocósmica. Um segundo aspecto nós observamos nas eleições dos Estados Unidos. Se reacendeu o racismo. Está denunciado lá, eu sou morena. Sou formosa, mas morena. Tá claro? Então, aquela frase do Obama com a eleição do Biden: o meu sonho não pode morrer. Os norte-americanos terão que ser uma sociedade mais justa, mais fraterna. É bonito isso. Mas o racismo é o racismo cultural, o racismo de cor, digamos, de gênero e assim por diante. Então, de quantas formas nós discriminamos? O outro aspecto fundamental, a sociedade é machista, tá certo? As feministas reclamam de Paulo, mas tem 3 textos nas cartas de Paulo antifeministas que não são de Paulo, nem das cartas. São inclusões posteriores, os textos muito claros, mas tem que estudar a literatura para isso. Mas é uma sociedade machista, ou seja, onde está o direito da mulher? Não existe. Está claro? Não existe. Então, a mulher, diz um grande exegeta, historiador, chamado Roland de Vaux, ele diz que a mulher é sempre menor. Por quê? Porque se ela é solteira, ela é a filha de. Se ela é casada, é a esposa de. Eu acho que eu comentei até na aula passada de que nos programas de festas religiosas nas igrejas católicas, aparecia muitas vezes a lista dos festeiros. Fulano de tal e esposa, fulano de tal e esposa. Quem era a esposa? De quem era a esposa? Aí, quando a esposa morria, quem era ela? Ah, não, ela era a esposa do fulano. Então, ela, como ela, não existia, existia sempre em relação ao marido. Tá claro? Os direitos políticos dos ricos. FMI, FBI, Rússia, etc. Então, são coisas escabrosas, mas são denúncias que estão lá. Então, da relação microcósmica à relação macrocósmica, tá certo? Os mafiosos, etc. Aqui veio aquele escândalo doloroso do enterro do Vittorio Casamônica, que teve missa de sétimo dia, inclusive, na Itália. Foi crucial porque era o mais cruel dos mafiosos e assassinos. Também o FBI espionou a vida de Gabriel Garcia Marques, que era o colombiano, por ser amigo de Cuba, assim por diante. Então, nós temos essa exploração. Propostas positivas do Cântico dos Cânticos.
Aqui temos aspectos positivos. Ele denuncia, mas também constrói. O amor não nasce por decretos. E isso nós temos que ter consciência. O amor não se decreta. Não existem dogmas para amar. Existem propostas para amar. Portanto, não adianta, tem que amar. Não, não tem que amar. Você constrói o seu amor pela beleza, pela graça, pela verdade, mas não se faz por decretos. São Francisco de Assis dizia que o amor não é amado. Por que o amor não é amado? Porque é tripudiado, é manipulado, é traficado nesse ponto. Amar é perdoar, é construir, é doar e assim por diante. E ele começa com o abraço ao leproso, a troca da roupa dele com o leproso, com o mendigo e assim por diante. Um terceiro elemento é que o amor tem seu tempo. Se a gente observa o encontro de Nicodemos com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de São João, a gente observa que quando Jesus chega para Nicodemos e diz assim, ó, ou você nasce de novo e nasce do alto, ou não tem acesso ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. Nicodemos não entendeu nada. Ele diz, mas eu não posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. E Jesus não é isso. Você tem que nascer do alto e nascer do espírito. Por quê? Porque quem nasce da água, da carne é carne. Agora, quem nasce do espírito é espírito, tem que nascer de novo. E Nicodemos também não entendeu muita coisa. Ele saiu da noite de onde veio e vai amadurecendo. Então, o amor leva um tempo. E aí, no capítulo 7, do versículo 51 do Evangelho de João, Nicodemos aparece lá, e vai defender Jesus diante do Sinédrio, da acusação dos judeus e fariseus. E no capítulo 19, vai ele aparecer junto com Nicodemos, com José de Arimateia, para fazer o sepultamento de Jesus. Então, o amor tem um tempo. Ele tem que amadurecer, crescer, despertar, porque ele não acontece por decretos. Ele acontece por um processo de assimilação. Um quarto aspecto aqui muito importante é preciso refutar a falácia dos políticos, dos juristas. Aliás, o Brasil tem 2 cânceres. O primeiro é dos políticos, o segundo é dos juristas. Os juristas homologam a hipocrisia da política. Esse é o grande problema. Homologam a injustiça de traficantes, etc., em função do dinheiro. Então, aquilo que diz Jeremias no capítulo 8, versículo 8, a caneta do escriba é falsa. Então, esse é o grande problema da sociedade. O direito, que não é o estabelecer da justiça, mas é a homologação em verdade, e a política. E é preciso restaurar as relações. Isso é muito importante. Propostas prospectivas. O matrimônio é uma aliança de amor e não um decreto econômico, tá certo? E aqui, citando o Zé Vicente, não é isso? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é preciso dar-se as mãos e crescer. Na proposição, digamos assim, da reconstrução do amor, da proposta do Cântico dos Cânticos, ele é uma revolução através de poemas, é uma profecia através de versos, é um hino ao amor em prosa e verso, ele é um grito a amar o amor e celebrar suas alianças, e uma voz que pede para viver e deixar viver o amor em cada criatura. Então, observamos que nesse grito que começa e que abre o Cântico dos Cânticos, beija-me com os beijos da tua boca, tá claro? Ele é uma revolução, uma profecia, um hino, um grito, uma voz. E eu coloco aqui, bem pequenininho, o beijo de Judas.
Não é de graça que Jesus pergunta a Judas: "Mas você com um beijo me trai?" E Judas beija Jesus, não com a boca dele, mas com a boca dos sumos sacerdotes que tinham comprado ele, tá claro? Então, muito beijo hoje dado por autoridades máximas, ele não é o beijo deles, mas é o beijo da estrutura que está atrás, corrupta, suja, vagabunda, maricas e etc. Está claro? Então, de novo, digamos assim, é um apelo à sinceridade, uma súplica à lealdade, um cântico à verdade, um desejo, de fato, de ver a vida mais bela. Está claro? Mais bela, mais interessante. O cântico dos cânticos não para na tristeza nem na desgraça. Ele é uma utopia da construção em tese de um paraíso diferente. Então, isso seria, digamos assim, a nossa proposição do Cântico dos Cânticos.